opinião. Gilberto Azevedo e Osmar Câmprega analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar, Política com Pimenta. Estamos de volta na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta quinta-feira, dia 8 de fevereiro. Um grande abraço para você que está acompanhando aí a nossa programação no dia de hoje. E agora você que acompanha a gente nas nossas plataformas digitais, já está vendo aí Dr. Gilberto Luiz de Azevedo, é o nosso comentarista aí do Política com Pimenta, já está conosco na manhã desta quinta-feira para mais uma edição do Política com Pimenta. Hoje vai ser com menos pimenta, porque o Osmar Câmpreguer não pôde comparecer, está meio doente, enfim, a gente deseja aí para o Osmar pronta recuperação, que possa voltar logo aí também para as suas atividades normais, não só aqui no Política com Pimenta, mas poder voltar aí às suas atividades normais o quanto antes. Um abraço, Osmar. Pronta recuperação para você. E doutor Gilberto, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Odair. Primeiramente, gostaria de dar meus parabéns, saúde, vida longa e que não lhe falte voz. E ao Osmar, desejo uma pronta recuperação também. E desejo um bom dia à nossa audiência. Muito obrigado, doutor Gilberto. Obrigado mesmo. Doutor Gilberto aí, que é nosso companheiro do Rotary Club de Timó Perto do Vale, comentarista aqui do Política com Pimenta, pessoa especial pra gente aí também. E vamos lá então, doutor Gilberto, hoje é conosco aqui, vamos debater alguns assuntos importantes. O primeiro deles, da nossa pauta do dia de hoje, doutor Gilberto, é a questão do Dias Toffoli. O Dias Toffoli tem anulado aí algumas multas ligadas a algumas empresas que tinham feito acordo de leniência na Lava Jato e tem perdoado as multas dessas empresas que pode ter havido lá, como o doutor Gilberto sempre fala, o problema de CEP lá no processo, alguma questão processual, mas essas empresas confessaram seus crimes, confessaram a corrupção, inclusive no acordo de leniência, por conta de confessarem isso, estavam devolvendo, assinaram um acordo, uma concordância em devolver valores que não são valores pequenos aí para os cofres públicos. E agora, o nosso querido Dias Toffoli, em decisão monocrática, está anulando em sequência algumas dessas punições. Nem são punições, né? Punição é quando se aplica sem que haja acordo, mas nesse caso é acordo de leniência, ou seja, as empresas assumiram o erro e fizeram um acordo de devolução, e o Toffoli derrubando isso aí, doutor. Um acordo de leniência diz respeito a empresa assumir um erro e fazer a devolução de determinados valores dentro daquilo que foi apurado. Com isso, a empresa foge a determinadas questões processuais, principalmente a continuidade dos processos. E com relação à ação do ministro Dias Toffoli, ela está se dando no âmbito da decisão monocrática, que vem sendo criticada muito fortemente no Congresso Nacional, e onde tramita um projeto para alterar essa questão, objetivando que outros ministros, ou a totalidade dos ministros, se manifestem a respeito das situações, para evitar esse tipo de situação. Com relação à extinção ou à suspensão dos pagamentos, isso já está criando uma tremenda insegurança jurídica, que já foi verificada pela Agência de Transparência Internacional, com sede em Berlim. E também resultou numa extensa reportagem no Financial Times da Inglaterra, que aponta essa questão da vulnerabilidade jurídica do país. E como também ressaltou muito bem a determinação do ministro Dias Toffoli de investigar a transparência internacional aqui no Brasil,
em relação a questões que ele elencou. Eu andei pesquisando e essas ilações em relação à transparência internacional, elas já foram arquivadas, já foram verificadas como inconsistentes no ano de 2020. No entanto, foram requentadas, me parece, novamente agora nesse momento. A coisa que fica explícita no mundo exterior e mais claro é que essas pessoas que estão agindo no Brasil para causar insegurança jurídica agora estão tentando atingir também organizações que estão fora do país. Isso, de um lado, é muito ruim para a imagem do Brasil, que dentre é o número 104 dentre 180 nações que são analisadas pela Transparência Internacional. E atualmente nós estamos no patamar igual ao da Argélia, da Sérvia e da Ucrânia, que está em guerra, vejam. A Ucrânia que está em guerra. Essas decisões monocráticas, efetivamente, elas causam uma insegurança jurídica. E eu vou ler um pequeno trecho que eu separei aqui da reportagem da Financial Times, que diz o seguinte: a medida é a mais recente do juiz Dias Toffoli, que nos últimos meses tem procurado desfazer o legado de longa investigação da Lava Jato, uma operação de 7 anos que, após de uma cultura de suborno, que expôs uma cultura de suborno no país. Quer dizer, as pessoas lá fora, os órgãos de imprensa, eles têm ciência do que está acontecendo no Brasil, como nós também temos consciência. Nós já temos verificado que o Procurador-Geral da República já recorreu dessa decisão monocrática, que muito provavelmente vai ser levada ao Pleno do Supremo para ser analisada, e me parece que há resistência em relação a essa decisão monocrática que foi tomada, mas a Procuradoria-Geral da República está tentando buscar novamente as rédeas dessa situação para que ele, como órgão, também não fique obsoleto nessa questão, onde um único órgão investiga, acusa e julga. É uma situação bastante complexa, mas, de um lado, é bom que o exterior tome conhecimento de que está acontecendo no país, que a nossa Suprema Corte ela está se metendo em questões que já estão solucionadas, está anulando provas, e não por outro motivo, para beneficiar empresas ligadas a determinados grupos ou, digamos assim, de extremo valor financeiro no país. Nós temos que voltar, penso eu, a ter segurança jurídica, nós temos que voltar a ter o país nos eixos, porque, veja o seguinte, se verificou o Dias Toffoli, que ele foi citado 9 vezes nesse relatório da Transparência Internacional, o qual ele determinou a Procuradoria-Geral da República que investigue. Como disse anteriormente, já foi investigado em 2020 e que se verificou da improcedência. Penso que tem ainda uma solução para isso e pode ser buscada a correção dessa situação no Pleno do Supremo Tribunal Federal. Resta saber se o Pleno vai agir contrariamente, né, a uma decisão. Eles normalmente têm ali um corporativismo e é difícil que uma decisão monocrática, pelo menos as últimas aí, decisões monocráticas que a gente tem visto, dificilmente é derrubada no Pleno do Supremo. Mas vamos lá, né? Tomara que ainda haja um pouco de bom senso aí nos demais membros da Suprema Corte brasileira para derrubar esse tipo de decisão monocrática, onde empresa que confessou seus crimes, acordou que devolveria aos cofres públicos valores, está sendo perdoada através dessas decisões monocráticas do Toffoli. E é como o doutor falou, 9 vezes ele foi citado no relatório da Transparência Internacional, quando falou que o Brasil caiu no ranking da percepção de corrupção. E na sequência, mas foi no dia seguinte que esse relatório foi exposto, já saiu
esse pedido de inquérito, de apuração, de investigação contra a Transparência Nacional, como o doutor falou também, requentando um assunto lá de 2020, que já estava solucionado, que já havia sido investigado, mas o que faz com isso? Faz com que tenta-se trabalhar contra a integridade desse órgão, acusando eles daquilo que eles estão acusando e estão falando lá no seu relatório, né? É uma coisa realmente impressionante o que acontece no nosso país. E falando nisso, no nosso país, quero debater aqui com o doutor Gilberto agora a situação ontem. Na terça-feira a gente já falou sobre os discursos de Lira e de Pacheco na retomada do Poder Legislativo, né, do Congresso Nacional na segunda-feira. Eles foram bem fortes em seus discursos contra o governo, se colocando numa situação mais de oposição. E isso tem um alvo, que é o veto ali do governo federal à questão orçamentária. Mas ontem, ainda para complementar isso, fora da agenda, o Pacheco e o Lira almoçaram juntos. E esse almoço acontecendo justamente depois, principalmente do discurso do Lira, que foi um pouco mais duro até do que o discurso do Pacheco, mas o Pacheco também deu o seu recado ali durante a sua fala no início e no retorno das atividades do Congresso Nacional. O que isso pode estar significando, doutor? Será que a gente pode esperar alguma coisa do Congresso Nacional em termos de oposição, de uma oposição um pouco mais séria ao governo federal? Ou será que o alinhamento é no sentido de só fazer pressão para ter os seus benefícios de volta em termos de orçamento e depois volta tudo à normalidade, a pacificação volta e o toma lá da cá toma conta novamente? Bom, primeiramente, o Lira e o Pacheco são dois homens poderosos na República. Um é presidente da Câmara e outro é presidente do Senado. Como pano de fundo, com certeza deve estar essa questão orçamentária, porque nós estamos num ano eleitoral e as verbas elas só podem ser distribuídas até 3 meses antes da eleição. Tenho a impressão que um dos focos da reunião tenha sido esse, uma forma de acertar as palavras, as ações, para objetivando a liberação desses valores, para que contentem os senadores e deputados que possam, assim, desse modo, fazer chegar as verbas às prefeituras, aos prefeitos, para que as obras sejam executadas e, se possível, inauguradas antes das eleições, como forma de demonstrar trabalho. Penso também que há muita pressão na Câmara e no Senado em relação a muitas questões que envolvem a supressão de direitos da população geral e a reformulação de obrigações de determinados grupos. No entanto, eu vejo com bons olhos essa reaproximação, haja vista que antes eles dois estavam meio atritados também, mas com certeza o pano de fundo disso é dinheiro. Não podemos ter essa situação fora de foco. E principalmente com relação ao ministro da Casa Civil, a quem é responsabilidade a liberação desse dinheiro, e que ele estaria criando dificuldades. Tanto é que o Lira já tentou derrubá-lo algumas vezes, no entanto, o presidente da República o mantém no cargo. Mas o pano de fundo disso é dinheiro. Há algumas situações como reforma administrativa, algumas reformas na área penal, a questão orçamentária, a questão fiscal, isso também deve ter sido tratado, porque foi a portas fechadas. Então, são muitas ilações que são feitas, mas a priori o que se pode verificar e o que se verificou da imprensa mais séria é que isso teria sido tratado lá. Muito bem, doutor Gilberto, o terceiro tema do nosso dia aqui, para fechar a nossa pauta do Política Cumprimenta de hoje, é um tema que diz respeito aí a seu histórico de vida. O doutor Gilberto, que foi sempre ligado à segurança pública,
O Senado aprovou ontem a urgência do projeto para limitar a saidinha de presos. Depois de 2 sessões de discussão, os senadores vão votar o mérito da matéria. O texto, com isso, não vai passar na CCJ, ou seja, ganhou prioridade. Primeiramente, o senhor acha que tem chance de prosperar, dessa saidinha realmente não ser, elas cair, né? Cair a partir da votação do Congresso, e caindo em relação ao Congresso, qual será o comportamento do Judiciário em relação a isso? Estou falando aqui de Ministério Público, de Supremo, enfim, será que uma mera aprovação ali do nosso Congresso vai passar, vai levar adiante a supressão desse benefício da saidinha temporária? Eu penso que não ocorrerá a supressão da saidinha temporária. No entanto, o que tem se verificado é que haverá um recrudescimento em relação às condições que as pessoas poderão utilizar, dentre as quais as pessoas que estão no regime aberto ou semiaberto, as pessoas que, no caso, que estão presas sob a custódia do Estado, teriam que submeter um exame criminológico que não existe atualmente, onde vai se verificar as questões de periculosidade da pessoa, por exemplo, se pretende utilizar a questão da tornozeleira eletrônica nessas saidinhas, que eu acho extremamente importante, e nós vimos agora há pouco aí a solução de um crime em Blumenau em função dessa situação da tornozeleira, que auxiliou o trabalho da polícia na solução de um crime de extrema gravidade, também se verificou que esses crimes aliás, a saidinha não alcançará os crimes classificados como hediondos ou praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. E eu acho que haverá um recrudescimento, as normas que serão utilizadas para avaliar a possibilidade dessa pessoa receber a saidinha serão muito mais fortes, muito mais rigorosas, e que, sem dúvida nenhuma, aquele indivíduo que é de periculosidade, aquele indivíduo que realmente foi condenado, está cumprindo pena por um crime hediondo e muito violento, ele não vai receber mais esse direito, ele vai ter que cumprir um determinado tempo maior de pena para poder usufruir e demonstrar, inclusive, o comportamento. Com relação às saidinhas, me parece que vai ser mantido essa questão da pessoa estudar, terminar o ensino médio ou se graduar em ensino superior, ensino profissionalizante. Até acho que isso é razoável, mas dentro daqueles critérios vinculados à periculosidade, eu penso que nós vamos ter algum avanço com relação a essa questão do cumprimento mais rigoroso da pena. E, na medida do possível, mais rigor na liberação gradativa, ou, aliás, a pessoa, ao ferir determinados pontos ou questões, cumprir determinados quesitos com mais rigor para conseguir esse direito da saidinha. O direito, uma vez colocado, você não suprime mais. Como eu disse, o brasileiro sentiu o gosto da liberdade, brasileiro comum, não há mais como retroceder nessa questão também. Já foi dito anteriormente, o brasileiro já sentiu o gosto da liberdade. Onde você coloca um direito, para você suprimir é muito complexo. Então, o que vai acontecer? Penso eu que vai acontecer com relação à saidinha. Haverá um recrudescimento, ou melhor, uma fixação mais forte das possibilidades da pessoa sair. E ela vai ter que cumprir, ela vai ter que demonstrar efetivamente, inclusive com o exame criminológico, que nós sabemos que esses exames realmente funcionam. Eles conseguem detectar a miúde as questões psicológicas, psiquiátricas da pessoa. Eu acho que haverá um avanço, sim, e não podemos esquecer que a lei penal mais nova, ela não pode retroceder para prejudicar as pessoas. Isso é um princípio básico do direito. Vamos ver de que forma vai ser aplicada essa questão, até porque ela não foi aprovada de todo no Senado, e não foi aprovada ainda. Nós temos que aguardar a finalização desse texto para poder fazer uma avaliação mais a miúde. Só para a gente fechar, então, ainda dentro dessa situação, a gente vê, claro, movimentos aí já
se manifestando a respeito dessa situação do Congresso estar abordando esse tema. Já vi uma manifestação ontem do Ministério Público, se não me engano, lá de São Paulo, de grupos já se manifestando também contrariamente ao fim da saidinha. Mas, enquanto isso, a gente vê aí um governo federal, através do seu ministro, agora ministro da Justiça e novo membro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, falando aí em minimizar a ação contra crimes de menor importância e com a aval também do presidente da República, mas em contrapartida querem tirar esse pessoal da cadeia, não colocar esse pessoal na cadeia, dizendo que esse tipo de crime pode ser pago de outra forma, com trabalho social, com pagamento de cesta básica, enfim. E do outro lado, da mesma ala ideológica, nós vemos deputados apresentando projeto de lei para prender até por 12 anos alguém que afrontar nas redes sociais ou de alguma maneira políticos e autoridades públicas. Aí a gente vê aí um contrassenso terrível, né, doutor? Veja, nós já temos no arcabouço jurídico a possibilidade de punir quem cometer algum crime contra a honra. Eu penso que o político, o deputado federal ou o senador da República, ele está no cargo, ele não é detentor perpétuo desse cargo. Se ele se sentir ofendido como eu ou como você, nós temos condição de recorrer à justiça e processar criminalmente a pessoa, desde que você se sinta ofendido, desde que haja uma ameaça ou algo do tipo. Agora, especificamente criminalizar alguém, aumentar a pena ou estabelecer um tipo penal para a pessoa que critica um político, isso é um absurdo, porque ninguém obrigou essa pessoa a se colocar na condição de político. E essa exposição que o político se coloca impõe determinadas situações onde essa pessoa pode ser criticada, pode ser enxovalhada, vamos dizer assim, como também pode ser elogiada. É evidente que você está numa vitrine e, eventualmente, pode levar uma pedrada. Agora, existe o arcabouço jurídico já no Brasil em relação a essa questão. Agora, criar um tipo penal específico para essa situação, eu acho mais completo absurdo. Ou seja, é mais uma tentativa de calar a boca da população, que já experimentou a liberdade e não vai retroceder, acredite. O povo brasileiro agora tem acesso a muita informação, diariamente, ou, aliás, instantaneamente, as pessoas já tomam conhecimento do que acontece, e não adianta querer modificar esse estado de coisas. Se você se sentir ofendido, já existe um arcabouço jurídico, injúria, difamação, calúnia, ou se você for ameaçado, ou outra situação mais grave, uma agressão e coisas absurdas desse gênero, danos, enfim, já existe toda essa predisposição no Código Penal. Então é só utilizar. Agora, não concordo absolutamente com a criação de um tipo penal específico, porque se você se candidatou, você foi pedir o voto para o cidadão, ele colocou a confiança na sua atividade, e se você traiu ao que você se propôs, você tem que estar sujeito à crítica, sim. Agora, com civilidade, convenhamos. Muito bem, esse foi o nosso Política Cumprimenta de hoje, com o doutor Gilberto Luiz de Azevedo participando. Mais uma vez desejamos aí melhoras para o Osmar Bento Campreguer, que possa estar conosco aí na próxima terça-feira. Doutor Gilberto, um abraço, um excelente final de semana. Um abraço, Odair. Desejo também ao Osmar uma pronta recuperação novamente, e desejo um bom fim de semana aos nossos ouvintes.